Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador David Miranda para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Extraordinária, em 12 de dezembro de 2017. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente, às 23h25, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Cláudio Castro, David Miranda, Rosa Fernandes, Inaldo Silva, Otônio de Paula, Vera Lins, Fernando William, Ítalo Cibá, Marcelo Ará, Tiago Carribeiro, João Mendes de Jesus, Tarcísio Mota, Valciasa, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Marielle Franco, Ulisses Martins, professora Dalmir, Jair da Mendes Gomes, Eliseu Kessler, professor Célio Luparelli, Zico Bacana, Marcelino de Almeida, Zico, Tânia Bastos, Leandro Lira, Carlos Caiado, Marcelo Siciliano, Leonel Brizola, William Coelho, Rafael Aloysio de Freitas, Paulo Messina, Alexandre Esquerdo, Felipe Michel, Luiz Carlos Ramos, Filho, Jones Moura, professor Rogério Rocal e pastor Paulo Pinheiro, 42. Assuma a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente... Encerra-se a sessão às 23h26. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o ex-blog de hoje traz uma nota que eu reputo muito interessante. Juventudes políticas de massas, de quadros e o poder de multiplicação. Os jovens Marx e Engels. A clássica divisão dos partidos políticos de massas e de quadros foi facilitada pela estática das ideologias. O partido de massas, dada a ideologia, priorizava a mobilização e estimulava as lideranças carismáticas. O partido de quadros, dada a ideologia, priorizava a qualidade intelectual de suas lideranças em todos os níveis. Um ponto que os aproximava era serem partidos que partiam de ideologias dadas, e seus líderes, seus quadros intelectuais, reforçavam as mesmas ideias com argumentos mais sólidos ou mais mobilizadores. Nos anos 30, as juventudes mobilizavam e eram mobilizadas tanto pelas ideias de direita quanto de esquerda. No pós-Segunda Guerra, as juventudes partidárias referenciadas mais à direita, talvez por se sentirem vitoriosas, perderam ou reduziram em muito as suas forças de mobilização. Por outro lado, as juventudes partidárias referenciadas à esquerda, pela importância e crescimento da influência da União Soviética e da China, e na América Latina, de Cuba, passaram a ser o polo quase único de mobilização das juventudes. As rebeliões universitárias de 1968 misturaram o campo ideológico com o comportamental. De certa maneira, funcionaram como uma fronteira que antecipou a debacle da União Soviética e da hegemonia de suas ideias. E, paradoxalmente, marcaram a desmobilização das suas juventudes partidárias. Nos últimos anos, a sensação de que a política tinha perdido seu lastro ideológico foi um vetor de desmobilização. Mas no Brasil, trouxe uma importante novidade. As juventudes de partidos de esquerda perderam o monopólio e hoje se pode afirmar que não o tem mais.
Isso tanto ocorre nos movimentos estudantis quanto nos movimentos sociais e religiosos. Mas com uma certa fluidez ideológica, as ideologias deixaram de ser estáticas, ou seja, estão em movimento. Nesse sentido, as juventudes de massas não trazem nenhuma renovação e se tornam simplesmente correias de transmissão com suas bandeiras, camisetas e mesmo com suas redes sociais. As juventudes de quadros, observada a tradição anterior de formação de lideranças em base a ideologias estáticas, de esquerda ou de direita, o são da mesma forma. Mas surge um vazio a ser ocupado hoje pela juventude de quadros, formar jovens intelectuais que possam renovar as ideias e, ao falarem para o mundo de amanhã, relançarem a política em novas bases, já que pensam com muito maior independência, sem terem incorporado ideias que os tornam estáticos. Isso vale também para as redes sociais, e sendo assim, voltam a ser inovadoras e, por isso, mobilizadoras. Nesse final de ano, estreia nos cinemas o filme O Jovem Karl Marx, de Raoul Peck, que trata dos jovens Marx e Engels, jovens intelectuais de extração social distinta e, no entorno dos seus 25 anos, enfrentando a repressão dos regimes autoritários e que, ao meio de lideranças intelectuais consagrados como Proudhon e Bakunin, e da mobilização deles e outros, e líderes sindicais, para dar organicidade à Liga dos Justos. Rebelam-se e afirmam que, sob aquelas ideias, por mais radicais ou românticas que fossem, não se organizaria um movimento operário independente, renovador e mobilizador. Que o fundamental era fazer uma revisão profunda daquelas ideias. Finalmente, é entregue a eles a responsabilidade de escrever um texto que servisse como orientação e plataforma ao movimento operário. Em 1848, saiu do forno dos 30 anos de Marx e dos 20 anos de Engels o Manifesto Comunista, base da Liga Comunista. E desencadeador de um novo movimento político pelo mundo todo. Não se trata aqui no filme de ideologia, mas de, tendo como referência esse filme, mostrar que a juventude de quadros, num ambiente dinâmico, deve ir muito além das ideias estáticas anteriores. Deve mergulhar fundo no campo de ideias que possa renovar a política e apontar para o futuro. E dessa forma, pela força dessas novas ideias, ser fortemente mobilizador. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, vereador Rogério Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos desta casa. Senhor presidente, me chamou muito a atenção uma notícia que foi vinculada pela Folha de São Paulo, e essa pesquisa, e esta notícia é uma imagem extraída do acervo do jornal Estado de São Paulo. Quem está me acompanhando pela minha rede social vai estar vendo esta imagem. A manchete diz: é uma esperança. O que pensa o deputado e capitão do Exército da Reserva Jair Bolsonaro, PP, do Rio de Janeiro. Isso é uma matéria antiga. Aí o Estado de São Paulo faz a seguinte pergunta a ele: o que representa Hugo Chávez? Jair Bolsonaro responde: é uma esperança para a América Latina
e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar contar o contato. Aí o Estado de São Paulo faz uma outra pergunta: por que ele é admirável? Jair Bolsonaro responde: acho que ele vai fazer com que o que os militares fizeram no Brasil em 64, com muito mais força. Só espero que a oposição não descambe para a guerrilha como fez aqui. Então, esta matéria antiga da Folha de São Paulo, tentando, obviamente, desconstruir a imagem do deputado Jair Bolsonaro, circula mostrando que ele não é um homem de opiniões seguras. Provavelmente seja esta a intenção. Eu me lembro de uma frase que diz que só os tolos não mudam de opinião. Portanto, senhor presidente, não me choca em nada uma declaração desta de Jair Bolsonaro, por entender que, na época em que o deputado Jair Bolsonaro deu essa entrevista à Folha de São Paulo, era uma época em que não somente ele, mas o mundo inteiro tinha uma expectativa, e uma boa expectativa, do que seria Chaves, ou do que seriam esses movimentos que naquele tempo, que naquela época estavam surgindo. Mas, obviamente, logo após se mostrou a verdadeira face criminosa, muito peculiar da esquerda. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a frase de que o sábio pode mudar de opinião e só o idiota que nunca mudaria de opinião, eu creio que esta frase se aplica muito bem a esta questão de Bolsonaro. Portanto, eu estou esperando alguma matéria que diga que Bolsonaro é ladrão ou é corrupto. Essa matéria ainda ninguém apresentou. Agora, ter uma opinião passada, descobrir qual é a verdadeira intenção, mascarada através de um ato de libertação da pátria, e que depois todo mundo percebeu que era mais um movimento ditatorial e mais um movimento ligado ao que foi e o que é o movimento comunista no mundo inteiro. Para mim, não há nenhum demérito nisso. Então, segue a vida, segue em frente. Não é dessa vez que vão desconstruir o deputado Jair Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a presidência suspende os trabalhos até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos seus vereadores, a presidência suspende os trabalhos até às 16h. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em continuação da segunda discussão, projeto de lei número 138 de 2017, de autoria do vereador Jair da Mendes Gomes, que determina o destombamento parcial do cinema Cine Guaraci, localizado no bairro de Rocha Miranda, na cidade do Rio de Janeiro, bem como autoriza a exploração comercial de seus espaços. Para discutir a matéria, o vereador César Maia.
Vereador, desculpa, os microfones estavam desligados. Vossa Excelência já havia pedido pela ordem. Pela ordem, o vereador Italuciba. Obrigado aí, minha presidente. Boa tarde a todos os vereadores aí. Queria, por gentileza, aí, pedir verificação de quórum aí. Solicitar a verificação de quórum pelo vereador Italuciba. A presidência solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. Quatro senhores vereadores. Segunda bancada. Segunda bancada, 2 senhores vereadores. Terceira bancada. Quatro senhores vereadores. Quarta bancada. Uma senhora vereadora. Mesa 1. Presentes 11 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.